Olá! Retornamos com o módulo 3. Na disciplina Promoção da Saúde, nós já vimos o módulo 1, que fala sobre os aspectos relacionados ao ambiente, o módulo 2, que fala sobre os aspectos relacionados à espiritualidade na pessoa idosa, e agora vamos falar sobre fatores psicossociais que afetam a saúde da pessoa idosa. Vamos lá? A vulnerabilidade que os anos trazem. E os anos trazem vulnerabilidade? O que é que vocês acham? Vamos refletir um pouco. Nossos pais e avós, ao longo de todas as décadas, lutaram para construir famílias, contribuir socialmente por meio de seu trabalho e levar uma vida digna. Em outras palavras, tiveram a força moral e física necessária para cuidar de nós. Concordam? Porém, ao chegar na velhice, encontram uma sociedade despreparada e enfrentam muitas dificuldades para lidar com suas necessidades. Muitos não entendem os cuidados que a pessoa idosa necessitam e merecem. Na velhice, as pessoas têm algumas perdas funcionais, o que impacta diretamente na autonomia. Esse fato faz com que muitas pessoas idosas sofram com medo das limitações. Se você perguntar a uma pessoa idosa, sobre medos, com certeza, o da limitação, o medo de depender do outro, o medo de não ser assistido, vai ser relatado pelo idoso. Em sua grande maioria, traz esse medo, esse receio. Eu quero envelhecer, mas eu não quero depender de ninguém. Eu não quero ser um peso para o meu filho, para a minha filha. Eu não quero ser um peso para a minha sobrinha. Então, essa visão também do envelhecimento que a pessoa idosa traz. Por quê? Porque ele não tem, muitas vezes ele não consegue identificar na sociedade, um preparo para cuidar de suas necessidades. Por ser uma fase de maior sensibilidade emocional, é comum que as pessoas idosas se sintam sozinhas e, algumas vezes, abandonadas por familiares. Tudo isso afeta diretamente a sua saúde mental, para além do aparecimento de doenças crônicas e outras adversidades, às quais estão mais propensas. Por isso, a família, assim como você, profissional, que compõe a equipe multiprofissional de assistência, entre eles, claro, o técnico de enfermagem, você, técnico de enfermagem, deve tomar alguns cuidados para evitar que situações assim possam culminar no desenvolvimento de doenças mentais na pessoa idosa. Em países que já convivem com uma ampla população idosa, muitas vezes a velhice é tida como sinônimo de sabedoria e de experiência. Essas experiências são valorizadas. A sociedade bebe nessa fonte do conhecimento, do saber que está ali, expressado na fala, na vivência das pessoas idosas. Então, o que confere a essas pessoas? Muito mais dignidade, atenção e respeito. Feliz a sociedade que consegue valorizar o seu idoso. No entanto, no Brasil, a idade avançada nem sempre é encarada dessa forma. O que muitas vezes faz com que a pessoa idosa passe por situações bem complicadas em seu cotidiano e fora e dentro de casa, A idade avançada pode ser acompanhada de limitações físicas e perda da saúde. Manter o equilíbrio, por exemplo, em escadas ou em piso úmido, pode ser um desafio devido ao risco de quedas. A perda de audição é outro grande desafio, porque prejudica diretamente o convívio social. Causa embaraço na relação, na comunicação. Pessoas idosas não entendem o que os outros falam, o que atrapalha o processo de comunicação. Diante de tantos aspectos que interferem na saúde da pessoa idosa,
ações são necessárias para ajudá-las. E quando a gente fala do tratamento familiar, dentro desse contexto de atenção psicossocial, biopsicossocial, quando os filhos se tornam adultos e ganham independência financeira, é natural que saiam de casa para construir suas próprias famílias, ou mesmo, né, viver sozinhos. Alguns querem sua independência, vão viver. Aí acontece naquele lar o que a gente chama do ninho vazio, a solidão para o idoso. Em alguns casos, ocorre de a pessoa idosa ficar sem o suporte que necessita para as suas necessidades básicas. Quando o ninho fica vazio e o idoso tem necessidades, né, de um acompanhamento direto, até pelas limitações que ele possa vir apresentar, porém, em contraponto, a família não tem como assistir, como fica esse idoso? Isso é a realidade de muitas famílias do nosso país. Então, uma opção é ficar em casa, né, e muitas vezes terem esses cuidados diretos negligenciados, porque não tem quem cuide. É uma realidade que algumas famílias apresentam, lamentavelmente, e podem ser deixadas em casas de repouso, instituições de longa permanência para idosos, por exemplo. Pois sua família, alguns familiares acreditam ser o suficiente para a pessoa idosa, considerando que naquele momento ela não consegue dar a assistência que a pessoa idosa necessita. Porém, em alguns casos, essa família é deixada em espaços como esses, em instituições como essas, e não são acompanhadas pela família. Porém, a falta de contato com a família pode impactar profundamente a saúde da pessoa idosa. Sobretudo, o emocional delas, levando em consideração a faixa etária ainda mais sensível. Então, essa conjuntura apresentada aqui traz sim consequências psíquicas para a saúde da pessoa idosa. E o convívio social? Vamos falar um pouquinho sobre ele. A pessoa ao envelhecer poderá encontrar limitações no convívio social, concordam? Por exemplo, a aposentadoria é uma ocorrência que surge no envelhecimento, não é? E as pessoas idosas deixam de conviver com os colegas de trabalho e não frequentam mais os locais a que estavam acostumados. Perdão. Não frequentam, porque houve uma quebra. Ele tinha uma rotina de trabalho, a aposentadoria o tira dessa rotina. Muitas vezes o idoso ele não tem um plano para essa aposentadoria, sai de forma abrupta. Isso é muito negativo para a saúde dessa pessoa idosa. A forma como são tratadas em seu convívio social também é um fator importante. Muitas pessoas tratam as pessoas idosas com preconceito, falta de paciência e desrespeito a seus direitos. Esteja sempre atento. Existem alguns sinais de que algo não está bem em relação à saúde mental da pessoa idosa. Por exemplo, mania de doença sem causa aparente, alterações do humor, tristeza profunda, problemas para dormir, negligência com a higiene pessoal, choro constante, perde o interesse pelas coisas que antes valorizava. Então, todos esses sinais são sugestivos de que algo não está bem com a saúde da pessoa idosa e que tem que ser observada e cuidada. Cuidado com a saúde da pessoa idosa. A pessoa idosa precisa de cuidados especiais. Existem algumas orientações que podem facilmente ser inseridas na rotina da pessoa idosa. Por exemplo, a gente fala muito que a saúde mental tem os pilares, né? Então, a alimentação saudável é um importante pilar para a saúde mental. A prática de atividades físicas, a interação com a família e amigos, hábitos saudáveis. Por exemplo, a adoção desses hábitos ajuda as pessoas idosas a terem uma rotina mais saudável, ativa e movimentada socialmente. Tudo isso, além de contribuir positivamente com a saúde do corpo, também traz impactos positivos para a saúde mental da pessoa idosa.
ressaltamos aqui a importância do estímulo cognitivo, através da utilização de jogos de tabuleiro, jogos de memória. Um estímulo cognitivo que é muito bom é o caça-palavras, palavras cruzadas. É importante que o nosso idoso que a pessoa idosa seja estimulada a realizar essas atividades, considerando que são protetoras, né? Que são positivas para a sua saúde mental. As emoções da pessoa idosa não devem ser menosprezadas. Vocês já ouviram uma frase tipo assim: ah, o idoso está reservado, está calado, mas é da idade. Geralmente, quando chega na velhice, fica assim, reservado, calado. Não cometam esse erro, né? A velhice não é sinônimo de adoecimento, não deve ser sinônimo de adoecimento. Se a pessoa idosa apresenta uma mudança de comportamento, essa mudança tem que ser observada, tem que ser investigada, porque algo não está bem com essa pessoa idosa. É muito comum surgirem problemas, por exemplo, como depressão, ansiedade, demência, entre outros. É preciso que você, técnico de enfermagem, esteja atento, porque nesta idade o indivíduo sofre algumas perdas naturais, especialmente as perdas cognitivas. É importante fortalecer os vínculos familiares e sociais. Os laços sociais são vitais para nós. Quando chegamos à velhice, eles se tornam ainda mais importantes. Apesar disso, existe uma grande tendência de a pessoa idosa se isolar ou ser deixada de lado pela família. A família precisa ser uma fonte de apoio e de confiança para a pessoa idosa. Tirar tempo para conversar e participar em atividades recreativas com as pessoas idosas faz muita diferença na saúde mental delas. E você? Provavelmente você, técnico de enfermagem, tem uma pessoa idosa em casa? Se não tem, conhece alguém? Lida com pessoas idosas, cuida de pessoas idosas no seu ambiente de trabalho. Que atenção você dá para essa pessoa idosa? E a pessoa idosa que está na tua família? Que tempo você tira para essa pessoa idosa? Precisamos refletir sobre essa atenção direcionada às pessoas idosas, considerando que elas têm um impacto muito positivo na saúde mental. Ela previne o adoecimento na pessoa idosa. A família precisa ser uma fonte de apoio. Lembre-se, a família é uma fonte de apoio para o idoso. Portanto, ela é protetora de processos de adoecimento. Respeitar a autonomia e o tempo da pessoa idosa. É natural que, após os 60 anos, a mente e o corpo da pessoa vão ficando mais vulneráveis a certos riscos. Um monitoramento extremo e uma preocupação exacerbada sobre as ações da pessoa idosa podem ferir sua autonomia e independência. Sabe aqui nessa situação, eu vou contar aqui para vocês um exemplo que é muito comum nas nossas famílias, né? Que é aqueles filhos superprotetores. Aqueles filhos superprotetores, sem perceber, eles podem estar comprometendo a autonomia e independência da pessoa idosa. Sabe aquelas frases que falam: mamãe, não precisa fazer isso. Poxa, você já trabalhou tanto. Vai descansar um pouco. A mãe que sempre cuidou da casa, lavou a louça, cuidou da família. Em um certo momento, né, ela já não pode fazer mais. Por quê? Aquele familiar fala que ela já trabalhou muito, que agora é o momento de descansar. E sem perceber, aquele familiar, com a melhor das intenções, de querer ajudar, ele acaba levando essa pessoa a um grau de dependência, porque ela vai deixar de fazer aquilo que ela gostava. Vai ficar lá, fica lá no sofá, tem uma cadeira ali do papai maravilhosa, né? Vai assistir
o que você gosta, vai fazer a tua palavra cruzada, excelente palavra cruzada. Tem que fazer, né? É positivo, estimula o cognitivo. Porém, a gente tem que ter cuidado para não privar a pessoa idosa de fazer o que ela gosta, que ela fez a vida inteira. Se existe alguma limitação, então o que você deve fazer? Acompanhar, para que não tenha nenhum acidente. Mas precisa se estimular a pessoa idosa a fazer aquilo que ela é capaz de fazer. É você estar com ela e não fazer por ela. Se ela é capaz de fazer uma atividade, estimule. Porque assim você vai estar estimulando também a independência. Você vai estar estimulando, valorizando a autonomia dessa pessoa idosa. Quem cuida da pessoa idosa precisa sempre pensar que estão respeitando o tempo e a liberdade dela ao realizar atividades do dia a dia. Iremos, na nossa próxima aula, estudar o módulo 4. O módulo 4 irá abordar socialização e os impactos na saúde mental da pessoa idosa. Aguardo vocês na nossa próxima aula.